programa está maravilhoso. Nós vamos abordar um tema do seu interesse, que é o empreendedorismo é para todos. E eu estou recebendo aqui no estúdio duas especialistas no assunto. Muito obrigado por estar aqui. Eu acho que é um tema importante. O Brasil, eu venho dizendo que vive um bom momento. Esse é o momento para quem quer abrir um negócio, né? Existem muitas oportunidades. Existe um momento correto para se começar a empreender? Eu vou começar contigo. Na realidade, o que existe é um objetivo. Por que você quer empreender? Você precisa saber aonde você quer chegar. A data é irrelevante. A data é completamente irrelevante. Você pode ver gente empreendendo com 13 anos de idade porque começou a alugar videocassetes para os seus coleguinhas na escola. Você pode empreender com 22 anos de idade porque você abriu uma empresa numa incubadora, mas o que importa é você saber aonde você quer chegar. As empresas não são importantes. Importantes são os objetivos dos empreendedores, suas metas. Sim. Essa é a sua opinião também? Ou... Também. Porque para que se comece qualquer empreendimento, eu preciso saber onde eu quero chegar. E antes disso, principalmente, tem uma pergunta a ser respondida. O que é que você quer da sua vida? Eu tenho amigos de 40, de 50 anos que ainda não sabem. Continuam não sabendo. Porque é muito difícil, sim. É olhar para si e dizer o que eu quero para a minha vida. E aí sim começar a empreender. Seja pequeno, como muitos empreendedores que conhecemos do nosso estado e do nosso país, que começaram pequenos. A grande maioria é isso. E que vão crescendo, porque aí vão tendo, como Silvana disse, mais metas, mais objetivos, e aí uma série de outras características empreendedoras vão aflorando. Mas o primeiro passo, se é que existe um, é esse: definir o que você quer da sua vida. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor, porque a gente vinha falando disso, a gente vê grandes empresas, grandes líderes na TV, grandes histórias de sucesso, e dá a sensação que eu não consigo isso. Qualquer um pode ser um empreendedor? Fernando, partindo do princípio de que empreender é fazer acontecer, sim, desde que também a pessoa traga consigo um senso de responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se perguntarmos, por exemplo, a empresários que não são empreendedores por que eles fracassaram, as pesquisas comprovam que as respostas são falta de cliente, muito concorrente, carga tributária e falta de capital de giro. Mas espera aí, os concorrentes desses que fracassaram também têm os mesmos clientes, os mesmos concorrentes, a mesma carga tributária, falta de capital de giro, enfim. Esses problemas são iguais para todos. Exatamente. O cenário é igual para todos. Sim. Por que uns são bem-sucedidos e outros não? Então, a gente chama isso de um senso de responsabilidade. Os empreendedores têm isso muito forte. Se eu sou o que sou hoje e tenho o que tenho, foi graças ao meu trabalho, ao meu esforço, à minha competência. Se eu não sou e não tenho o que eu gostaria, está faltando eu fazer alguma coisa. Não o governo, não meu chefe, não meu sócio, não, eu. Então, desde que a pessoa tenha esse senso de responsabilidade, de que ela é a responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso, sim, ela pode empreender. Sim. E pode chegar aonde quiser chegar. Tem exemplos aqui no nosso estado mesmo. Por exemplo, empreendedores também se diferenciam. Então, aqui em Florianópolis, a gente tem vários cachorros quentes, mas tem um cachorreiro que faz cachorro quente doce, com leite condensado e com morango. E bomba, tem fila, e as pessoas esperam para comer o cachorro-quente dele. Sim. Então, não é um Bill Gates da vida, mas é um empreendedor. Porque ele saiu de uma situação X e está numa situação Y muito maior. Isso é empreender, é evoluir. É ver oportunidade onde os outros não veem, né? Onde outros têm problemas. Exato. Muito bem. Agora, quais são os erros mais comuns? Tem um que é muito fácil. Tem um que é muito fácil porque, assim, todo e qualquer erro, e a maior parte deles, eu diria que 99% dos erros, são previsíveis. Se são previsíveis, eles poderiam ser calculados através de planejamento. Então, se você tivesse feito um planejamento, atribuído tarefas, colocado prazos, acompanhado esse planejamento, mantido registros financeiros para tomar decisão, provavelmente isso não iria acontecer. Então, os erros eles podem ser vários, pode ser capital de giro, pode ser cliente, pode ser várias coisas, mas um planejamento corretamente encaminhado, tendo como
enfim, a meta que você estabeleceu, ele evitaria muito esses erros, ele evitaria muito essa mortalidade prematura que a gente coloca. Então você está me dizendo que um dos erros é a falta de planejamento. A falta de comportamento de planejamento, porque fazer planejamento é uma coisa, monitorar o planejamento é outra coisa, registrar os dados que você tem na empresa é uma terceira. Então, na realidade, o comportamento, que é o que a gente atribui ao empreendedor, é o de planejar, monitorar e tomar decisão a partir do monitoramento que você faz. Sim. Então, fazer planejamento, às vezes as pessoas até fazem. Eu contratei uma empresa e fiz um planejamento. E onde está o planejamento? Você procura lá na terceira gaveta, na quarta gaveta, na quinta prateleira, porque você já não lembra onde é que você colocou. Sim. Eu fiz planejamento. Como que minha empresa não deu certo? Só fazer planejamento não resolve. Você tem que ter comportamento de planejamento. Agora, para a Adriana, eu vou fazer aqui uma pergunta que às vezes é difícil responder. Eu vejo que muitas empresas e muitos empresários têm grande problema em lidar com o fluxo de caixa, principalmente os novos, né? Porque às vezes o negócio dá tão certo que ele vê ali o dinheiro, enfim, movimentando e começam a usar esse dinheiro na sua vida pessoal. É isso mesmo? Esse é um dos erros? Em cima da minha experiência dos 15 anos, infelizmente é. O que é muito comum acontecer, eu brinco, não aqui, mas fora, enfim, é fechar o caixa, botar o dinheiro no bolso e ir embora para casa. É muito comum e é um erro gravíssimo, porque eu costumo dizer que o lucro da empresa é da empresa. O prolabore, sim, empresário, é o teu salário, mas o lucro dela é dela. Deixa ela se pagar primeiro. Quero mais é que tenha casa na praia, carro do ano, que tenha todas as suas fortunas e que construa o seu império, sim. Depois que a empresa se pagar. E o fluxo de caixa é uma ferramenta que pode te auxiliar nisso. Muito simples, previsão de entradas e saídas no papel, controladinho, para ter um número para poder decidir se vai comprar máquina ou não. E não a E é o oxigênio da empresa. Se você tira o oxigênio, morre. E sabe o que é comum? A gente vê, você comentou de empresas no exterior, mas aqui no Brasil, se você fizer uma pesquisa, e nós fizemos, 100% das grandes empresas têm fluxo de caixa. E quase 100% das pequenas não têm fluxo de caixa. Porque decidem tudo no instinto. Claro que intuição é fundamental, Sim. insight, estilo empresarial é fundamental, mas números também. Tem gente que fala que as cartas não mentem jamais, eu prefiro dizer que os números não mentem jamais. Quer saber como está a tua empresa, de verdade? Puxa os números dela. Aí você vai saber se ela está boa ou não. Mas são coisas distintas. Eu tive um professor que disse o seguinte: você, como uma empresa que está dando prejuízo, mas você tem fluxo de caixa, você vai viver muito tempo. Uhum. Agora, se você está no azul, mas você não tem fluxo de caixa, você pode quebrar a qualquer momento. Basta acontecer um erro qualquer. Claro. Não é? Porque o fluxo permite você ter a empresa na tua mão. Sim. E aí controlá-la da maneira que você quiser. Porque você sabe quando vai ter dinheiro, quando não vai, quando vai faltar dinheiro, quando vai sobrar. E aí teu caixa sempre fecha no positivo. Com um simples instrumento. E eu tenho ainda uma outra pergunta, eu vou fazer aqui para a Silvana, que é o seguinte: que aspectos devem ser levados em consideração, Silvana, por aqueles que esperam e desejam abrir um negócio? O que ele deve levar em consideração? Bom, a primeira coisa nós dissemos no início do programa foi ele saber onde ele quer chegar. Ok, ele tem que ter uma meta. Falamos também sobre o planejamento, comportamento de planejamento, para evitar todos os erros que acabam levando empresas à falência, a fechamento e tudo mais. Mas ele tem que ficar ligado também na busca de informações, em busca de oportunidades e ter iniciativa para pegar essas oportunidades. Ok, com essas competências ele vai começar a acionar outras tantas. Vai precisar persistir, vai precisar se comprometer, porque não é simples. Exige trabalho, exige determinação, exige muita persistência. Isso é necessário para empreender. Mas aí também entram outras coisas, como, por exemplo, correr riscos. As informações que ele pega, as oportunidades que ele identifica, elas vão ser trabalhadas para reduzir os riscos de falência do seu próprio negócio. E ele vai ser possível para ele também identificar como que ele pode oferecer qualidade no trabalho dele e eficiência dentro da empresa em que ele trabalha. Por último, a gente fecha essas 10 características, 10 competências que a gente chama de competências de empreendedores que todos nós temos, que é a independência e a autoconfiança, ter confiança no que você faz. Acredite no que você faz. Você vai
vai conseguir ir à frente. E por último, ter uma persuasão, porque as pessoas não crescem sozinhas. Elas precisam de empregados, de fornecedores, de colaboradores, de parceiros, enfim, de um rol de pessoas que vão ajudar você a tocar o seu negócio para frente. E isso se caracteriza pela persuasão e redes de contatos. Isso fecha uma totalidade de 10 competências, que elas precisam estar harmonicamente trabalhando. Quando falta alguma delas, pode faltar somente uma. E isso vai comprometer todo o conjunto. Não é mesmo, Adriana? Isso mesmo, Silvana. Por exemplo, como é que eu faço para correr um risco calculado? Só é possível correr um risco, todo negócio envolve risco, calculado, se eu tiver informações organizadas e planejadas, que possam me dizer se esse negócio é viável ou não. Pode ser um plano de negócio, pode ser uma pesquisa de mercado, enfim. Eu só posso persistir, ser comprometido, ou seja, levantar depois de cada queda, se eu tiver uma direção. Senão eu vou trabalhar muito, para quê? Sem ter aonde chegar. Eu só posso persuadir alguém se realmente estiver comprometido e vender o meu produto com a qualidade que eu estou dizendo que estou vendendo. Senão essa persuasão cai por terra. Então, essas competências que são trabalhadas em um programa da ONU, do qual o Sebrae repassa, elas precisam estar, sim, harmoniosas. Nós não temos isso normalmente em harmonia, nós temos elas algumas fortes e algumas fracas. E o grande desafio é buscar o equilíbrio dessas 10 competências. Sim. Até você disse uma coisa bem interessante, tem uma frase de Eleanor Roosevelt que eu gosto muito, ela diz o seguinte: você só pode acender uma brasa no coração de alguém quando no seu peito já está queimando. Isso mesmo. Não é? Se dentro de você não está convencida, é claro que você não vai convencer ninguém. Dificilmente você faz alguém acreditar num projeto que você não acredita. Sim, lógico. É quase impossível, porque os teus olhos não vão brilhar na hora de falar daquele projeto e vai aparecer que existe uma fraqueza. E essa pode ser a fraqueza da tua autoconfiança. E isso vai comprometer teu projeto. Da mesma forma, se você, por exemplo, tem muita persuasão, mas nem tanta qualidade. Você convence as pessoas uma, talvez 2 vezes, mas você não vai convencer mais nenhuma, porque a qualidade que você está entregando para aquele produto não vai mais deixar que as pessoas se convençam por ela. Então, se você tem, é como se a gente estivesse falando, eu falava para ti agora, Fernando, num cavalo de corrida. Sim. Ele pode estar completamente equipado, totalmente musculoso, alimentado, bem tratado, mas uma pata está falhando. Sim. Ele não vai ter alta performance, nunca. Sim. O brasileiro vai tem... ser uma empresa manca. Exatamente. Uma empresa manca tira em último lugar. Sim. Não chega no Sim, sucesso. sim. 4 são as competências mais fracas no brasileiro. É uma pena dizer isso, mas enfim, 4 são. Sim. E uma delas, infelizmente, é metas. Sim. As pessoas não sabem aonde querem chegar. Sim. E aí, ter uma autoconfiança numa meta que você não tem, como que você vai ser confiante de chegar a algum lugar se você não sabe que lugar é esse? Brian Tracy diz o seguinte: não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, se você não sabe para onde vai, enfim, você não vai chegar a lado nenhum. Eu digo até que alguém sem meta é como um barco sem leme. Talvez você chegue a algum lugar. Talvez. Então, espero que vocês tenham gostado desse papo. Muito obrigado. Obrigada também pela oportunidade. A Silvana e a Adriana. Foi uma honra. Foi um imenso prazer tê-las aqui. Eu desejo agora novamente para você, meu amigo, boas vendas, sucesso para vocês. Tchau.